Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Vieira Amorim de Amorim e este é um vídeo seminário de Biofísica sobre audição. Dentro deste tema, eu resolvi falar sobre perda auditiva, seus tipos, causas e alguns tratamentos possíveis para cada tipo de perda aqui tratada. Cada parte do ouvido tem um papel muito importante no fornecimento de informações sonoras ao nosso cérebro. A perda auditiva é o resultado de danos a uma ou várias partes do ouvido externo, médio e interno. Há 4 tipos de perdas auditivas que serão apresentados neste vídeo seminário. Porém, para entender melhor, é importante conhecer primeiro a anatomia do ouvido. O ouvido possui 3 partes principais: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é composto do pavilhão auricular e do canal auditivo. O pavilhão auricular, que é a orelha, coleta e encaminha o som para dentro do canal auditivo. Já o canal auditivo, que também é chamado de canal auditivo externo, direciona o som para o ouvido médio. O ouvido médio é composto pelo tímpano e por 3 ossículos chamados martelo, bigorna e estribo. O tímpano transforma sons em vibrações. Já os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, transferem as vibrações para o ouvido interno. O ouvido interno é composto pela cóclea, pelo aparelho vestibular e pelo nervo auditivo. A cóclea contém líquidos e células ciliadas extremamente sensíveis que movem-se quando estimulados por vibrações sonoras. O aparelho vestibular contém células que controlam o equilíbrio e o nervo auditivo envia sinais da cóclea ao cérebro. Como a audição funciona? A audição começa com a entrada de sons no canal auditivo que faz com que a membrana timpânica se mova, vibrando com o som. As vibrações sonoras se movem através dos ossículos até chegar à cóclea. Estas vibrações sonoras fazem com que o líquido da cóclea se mova. O movimento do fluido causa a contração das células ciliadas. Estas criam sinais neurais que são captados pelo nervo auditivo e enviados ao cérebro, que interpretará como sons. As células ciliadas de uma extremidade da cóclea enviam informações de som de baixa frequência e as células do outro extremo enviam informações de alta frequência. Vamos falar agora sobre os tipos de perda auditiva. A perda auditiva condutiva ocorre quando algum problema no ouvido externo ou médio impede que o som seja conduzido de forma correta até o ouvido interno. Perdas auditivas desse tipo são geralmente de grau leve ou moderado, variando de 25 a 65 decibéis. Em alguns casos, a perda auditiva condutiva pode ser temporária, já em outros, esta é permanente. Os casos de perda auditiva condutiva podem ser tratados com alguns tipos de aparelho, por exemplo, aparelho auditivo ou também com implante de ouvido médio. Outro tipo de perda auditiva é a perda auditiva sensório-neural. Esta é derivada da falta ou dano de células ciliadas na cóclea e geralmente é permanente. Também é conhecida como surdez neural e pode ser de grau leve, moderado, severo ou também de grau profundo. Existem tratamentos para a perda auditiva sensório-neural. Este tipo de perda auditiva, sendo de grau leve e severa, pode ser tratada com aparelhos auditivos ou também implantes de orelha média. Implantes cocleares são soluções para a perda auditiva severa ou profunda. A perda auditiva mista é uma combinação de uma perda auditiva sensório-neural e de uma perda auditiva condutiva. Ela é derivada de problemas nos ouvidos interno e externo ou médio. Como tratamento para esse tipo de perda, há medicamentos, cirurgias, aparelhos auditivos ou implantes auditivos de ouvido médio. Há ainda um último tipo de perda auditiva para ser comentada neste vídeo seminário. Esta é a perda auditiva neural. A perda auditiva neural é causada por dano ou mesmo ausência do nervo neural no ouvido interno. Ela é geralmente profunda e também permanente. Neste tipo de perda auditiva, aparelhos auditivos e também os implantes cocleares não podem ajudar, porque o nervo não é capaz de transmitir as informações sonoras para o cérebro. Nestes casos, um implante auditivo de tronco cerebral pode ser uma opção.
O audiograma é um gráfico que mostra a audição utilizada por uma pessoa e a quantidade de perda auditiva que essa pessoa tem em cada um dos ouvidos. Ao longo do topo do gráfico, os números variam de 125 a 8.000 decibéis, e estes números referem-se às frequências. Durante um teste de audição ou teste auditivo, o audiologista apresenta sons em uma frequência de cada vez. O tom mais suave, o qual uma pessoa pode ouvir de cada frequência, é marcado no audiograma naquela frequência e intensidade. Este é o chamado de limiar de audição daquela pessoa. O audiograma é um gráfico de extrema importância para a saúde dos ouvidos, já que indica o quanto da sua audição varia do normal. Se existir algum tipo de perda auditiva, ele também aponta onde o problema pode estar, dependendo de qual parte do ouvido está afetada. Somente um médico otorrinolaringologista que aplique um exame de audiograma pode determinar se você tem uma perda auditiva ou não. De acordo com o resultado do exame e o grau de severidade da perda, se esta existir, ele pode ajudá-lo na solução apropriada para o seu problema. A audição nos permite vivenciar diversos prazeres da vida, como ouvir músicas que gostamos, ouvir a voz de uma pessoa querida, escutar os sons da natureza, entre outros. Por isso, cuide muito bem da sua audição e, se observar alguma alteração, procure um especialista. Até mais!